Bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o Cleiton Mo e eu vou trazer mais um conto craô, já que eu trouxe o último foi ele, decidi trazer mais um seguido aqui, pra ver como é que reage. E dessa vez eu vou falar, no outro vídeo eu falei que eles tiveram uma época de cristianização, né? E isso foi refletido nos contos dele. E eu vou trazer um deles hoje. Então vamos começar. Bem, como eu já falei no outro vídeo, o povo craô é o povo Tocantins, que ocupa lá uma parte do Tocantins, e eles tiveram uma história até um pouco recente, assim. Nossa, claro que tá recente, eles existem até hoje, né? Mas eu tô falando assim, tiveram coisas recentes dele que apareceram na mídia, vamos ficar assim que fica mais fácil de eu me expressar, né? Nesse caso, que teve as coisas do século XX aí, teve a parte que eles tiveram o machado ritualístico deles furtado, vamos dizer assim, né? E eles foram tentar pegar de volta. Teve a época que eles tentaram fazer a cristianização deles, né? Que eles foram se convertidos ao cristianismo e tal. Quando na década de 80 eles fizeram, a gente não precisa, né? Vamos criar aqui nas crenças da gente mesmo. E aí ter esse retorno. E eu decidi trazer uma lenda que completa o vídeo anterior e que fala desse processo, inclusive, porque eu já falei não só para a questão dos povos indígenas daqui, como outros lugares, que algumas vezes algumas lendas elas são alteradas ou são criadas com esse intuito de facilitar a cristianização de um povo, e esse é um deles. Então vamos começar. Esse conto é basicamente sobre um indígena que nasce com poderes. O nome dele é Auquê. Auquê. Isso, Auquê. Ele, ainda no ventre da sua mãe, ele se recusava a nascer. A gestação dela durava mais do que o normal porque ele não queria vir ao mundo. Gente, era meu sonho. Alguns aqui vão dizer que ele não tá errado, né? Mas ele ficava dando uma espiadinha ao mundo quando era de noite. A mãe dele continuava dormindo e ele projetava assim. No conto fala que ele saía, mas como um animal pra fora dela. Ia dar uma voltinha por aí. Eu me ofereço! Eu me ofereço! Alguns como uma paca, às vezes como uma cutia, animais sempre pequenos ali pra sair e voltava logo em seguida antes do amanhecer para que não percebessem. Eu prefiro imaginar que era tipo uma projeção astral. Você pode até falar de um patrono. Eita, não posso referenciar essa pessoa. Mas, essa franquia. Mas, dependendo aqui da situação, eu consigo pensar mais como uma projeção astral mesmo. Até pensando na questão de Nagual. Lá é para alguns povos como Olmeca, Toteca, Asteca, né? Que projetavam sua alma e poderiam projetar em forma de animal. Enfim, de uma forma ou de outra ele fazia isso. Até que os poderes dele não foram suficientes para mantê-lo dentro do ventre da mãe e ele foi forçado a nascer. Eu tô passada, chocada. Só que justamente por essa metamorfose que ele tinha e essa forçação que ele gerou da gestação passar mais tempo, ele acabou desenvolvendo alguns poderes que ele demorou um pouco para se controlar. E quais eram esses poderes? Quando alguém chegava perto dele, ele se transformava automaticamente nessa pessoa. Exatamente igual, altura, tudo igual. Tava tipo um dito. Ele transformava, só que sem aqueles olhinhos. Transformava naquela pessoa, só que ele que era uma criança, ele era muito levado e tal, e as pessoas começavam a pegar raiva dele com isso, porque ele ficava brincando, debochando disso e usando, né? Uma coisa meio Camilo de Encanto. Mas, enfim, ele foi crescendo ali e ele só conseguia assumir a forma dele normal quando ele estava perto da mãe dele. Quase como um poder materno ali, né? Ou anulação do poder dele por causa da maternidade, não sei. Enfim, só que o que acontece? Com o passar do tempo, as pessoas foram se assustando com ele e tratando ele como uma encarnação de Ayangá ou talvez um mandado para Ayangá, porque ele não tinha controle dos poderes. Mesmo que com o tempo ele foi desenvolvendo um controle com os poderes dele, a população foi ficando com medo e querendo dar um fim naquilo. Só que o fim veio da família dele. O avô dele, o pai dele, meio que tramaram para acabar com ele. Como é que pode isso? E uma das vezes, o avô chamou ele para dar uma volta na floresta e ele foi com ele. Quando eles chegaram na beira de um precipício, o avô chamou o menino para olhar por lá e ver a paisagem como era bela. O menino foi meio assim receoso, não achando muita graça naquilo, e o avô derrubou ele. Dali de cima. Eu não ouvi o que eu ouvi? E voltou como que nada pro vilarejo. Só que acontece,
Quando o menino tava caindo, ele simplesmente virou uma folha de árvore, né? Uma folha. E aí ele foi, caiu. Quando chegou lá embaixo, ele voltou à forma dele e simplesmente voltou para o povoado dele. Quando chegou lá, o avô dissimuladíssimo chorou, dizendo: ai, que bom, estava preocupado que você escorregou e caiu, não sei o que, não sei o que. E o menino assim: tudo bem. Ô menino, isso é falsa, menina! Que negócio estranho. Ele ainda era uma criança, mas ele meio que começou a controlar a parte dos poderes dele. E aí o avô dele, não contente, foi tentar uma segunda vez. Dessa vez chamou para ele dar um passeio e quando chegou na floresta disse que ele queria moquear a carne para poder se alimentar. O menino achou aquilo tudo muito estranho, mas ajudou o avô a juntar os gravetos e acender uma fogueira. Quando as chamas estavam altíssimas, o avô empurrou o menino para dentro do fogo. Dessa vez não aconteceu nada e o menino teve seu fim ali. O avô voltou. E por alguns anos, aquele lugar ficou assombrado. Algumas pessoas visitavam para sentir uma sensação de morbideiro, vamos dizer assim, um negócio mais pesado. Sempre tem um doido que quer ver esse tipo de coisa, né? Mas ficou naquela situação tensa ali e ninguém sabia. Até que um belo dia, nesses passeios de voltarem para lá, do nada apareceu uma casa. E nessa casa tinha gente, porque eles ouviram pessoas conversando. Ficaram com receio e foram até lá. Quando viram, era o que estava lá. Só que agora ele era adulto e ele estava casado, tinha uma mulher com ele. E ele convida a família dele, inclusive o avô dele, para dentro. E diz que não tem ressentimento, não tem rancor, não tem nada. Que estava bem agora. A história poderia ter acabado por aqui, ou fazer como as do povo Bororo, que mudou um pouco, se não me engano é Bororo, que tem uma parte parecida. Mas a partir daqui mostra a influência cristã. Porque aqui ele diz que ele se converteu ao cristianismo e que aprendeu a perdoar. Então não vai ter nenhuma vingança. E aí ele chama o povo para lá e ao invés de simplesmente ter uma conversa, uma alimentação, depois de uma breve conversa, ele vai pregar para o povo. Ele pega uma pedra e joga num riacho e quando afunda, ele diz que isso é a alma deles que está afundando depois que eles vierem a desencarnar e que vão para... não sei se eu vou falar essa palavra... vão perecer, né? E aí depois ele pega e coloca uma pedra com uma folhinha e joga na água. A pedra afunda, mas a folha vai, solta e boia. Aí ele diz que o corpo dele vai perecer, mas que a alma dele vai ser salva, leve, vai boiar, porque ele se converteu ao cristianismo. O povo achou aquilo uma doidice, achou aquilo meio estranho, mas o avô dele ficou feliz em ter sido apenas uma ameaça filosófica e não algo prático. A história acaba por aqui, basicamente, mas já demonstra uma forma de tentar pregar o cristianismo ali dentro para converter o povo. Eu achei até uma parábola interessante, uma parábola não, né? Uma metáfora interessante ali na aplicação geral, mas questionável, né? O conto poderia ter tido outro fim. Não sei se esse conto já existia e ele foi alterado, ou se fizeram nesse intuito. De um jeito ou de outro... os poderes? Os poderes dele, eu acho que ele parou de usar. Porque no conto não diz. Eu acho que ele só parou de usar. Tá entendendo? Eu poderia trazer isso, tipo, Nornagesta, depois eu posso trazer, que é o nórdico também, que também tem essa parte do cristianismo. Eu já trouxe celta, trouxe agora um craô, e eu posso trazer outro, por exemplo, o nórdico, que eu também conheço, que também tem essa pegada aí, mas enfim. É isso, mas Nornagesta tem um final um pouco diferente. Eu espero que tenham gostado, então curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. E se não sabem o que escrever, escrevam. E os poderes. E é isso. Valeu!